E fala, esperos, beleza? E já se perguntou por que às vezes a qualidade do xCloud é tão ruim? Hoje vamos revelar os segredos por trás dessa tecnologia, explicar por que isso acontece e também vamos falar sobre os servidores, codecs de vídeo, comparar com o GeForce Now e até discutir o que a Microsoft pode fazer para melhorar tudo isso. O seu like é muito importante e também a sua inscrição. E tudo começa com a infraestrutura de rede da Microsoft Azure, que é onde a magia acontece. A Azure possui mais de 60 regiões com data centers espalhados pelo mundo, garantindo assim baixa latência e alta disponibilidade. No entanto, mesmo com essa rede robusta durante os picos de uso, como fins de semana ou lançamentos de jogos populares, pode haver congestionamento. E aí que a qualidade do serviço pode ser comprometida. E não acho que apenas usando internet, você não vai precisar de um bom hardware. O desempenho do xCloud pode variar dependendo do dispositivo que você está usando. Smartphones e tablets mais antigos podem não ter o poder de processamento necessário para uma experiência de jogo suave. Eu, como próprio usuário de um Samsung A20, sei muito bem disso. O GeForce Now, o xCloud ou qualquer outro cloud game, já que ele não suporta 5 GHz, enfrenta bastante problemas com engasgos, qualidade ruim, enfim. Faz uma diferença sim ter um hardware pelo menos decente. Agora sim, a gente vai falar de algo super técnico e mais importante, codecs de vídeo. O xCloud usa o H264, um codec amplamente utilizado que oferece um bom equilíbrio entre qualidade e eficiência de compressão. Porém, ele não é tão eficiente quanto o H265, também conhecido como HEVC. O H265 oferece aproximadamente o dobro da eficiência do H264. Proporcionando a mesma qualidade de imagem com metade da largura de banda. Isso é uma grande vantagem, especialmente para streaming de alta qualidade. No entanto, o H265 requer mais poder de processamento e nem todos os dispositivos suportam esse codec. E como o GeForce Now se compara? O GeForce Now usa uma combinação de codecs H264 e H265, permitindo uma melhor eficiência de compressão e qualidade de imagem. Isso significa que mesmo em conexões de internet mais lentas, o GeForce Now pode oferecer uma experiência de jogo mais suave e com qualidade superior. E vale frisar também que o GeForce Now está se atualizando para o codec AV1. É muito superior em qualidade, supera o H265 e para o streamer isso significa muito mais qualidade de transmissão. E além disso, os servidores de GeForce Now são baseados em GPUs poderosas da NVIDIA, otimizadas para jogos de alta performance. A infraestrutura da NVIDIA é projetada para lidar com grandes volumes de dados e oferecer baixa latência, resultando em uma experiência de jogo mais fluida. Para quem utilizou o GeForce Now sabe que até uma internet ruim você consegue uma boa experiência. Eu lembro que quando eu tinha apenas 15 megabits por segundo de internet, eu conseguia fazer live em 1080p, e mesmo assim desfrutar de um Full HD do GeForce Now com tudo no máximo bitrate, porque graças aos codecs, as GPUs da NVIDIA, a tecnologia que oferece, o GeForce Now acaba entregando uma qualidade superior, mesmo com uma internet um pouco mais ruim. E vamos aos servidores, O xCloud utiliza Blade Servers customizado com componentes do Xbox. Inicialmente eles usavam o hardware do Xbox One S, mas agora estão migrando para o hardware do Xbox Series X. Quase todos os servidores praticamente agora funcionam com o Xbox Series X. E isso melhora muito o desempenho e a qualidade dos jogos, oferecendo tempos de carregamento mais rápidos, gráficos aprimorados e suporte para resoluções mais altas. Quando você pega um jogo com o Xbox Series X, fica bem legal o desempenho, até a qualidade do jogo fica legal, tirando a qualidade de transmissão, fora que os carregamentos também são bem mais rápidos, Mas, e se o xCloud migrasse para GPUs similares a usadas no GeForce Now, em vez de componentes do Xbox? As GPUs da NVIDIA são projetadas especificamente e oferecem uma eficiência e qualidade gráfica superiores. Com essa mudança, o xCloud poderia oferecer uma experiência de jogo ainda melhor, com gráficos mais detalhados e uma performance mais estável, semelhante ao que vemos no GeForce Now. A Azure utiliza uma rede de backbone super rápida para conectar seus data centers, junto com CDNs, que ajudam a entregar o conteúdo de forma eficiente e rápida, reduzindo a latência. Agora, para você que tem curiosidade de saber como que o xCloud funciona quando você abre um jogo, eu vou resumir aqui rapidinho para você. Bom, o xCloud ele é alimentado pela infraestrutura do data centers
da Azure, e cada data center contém blades, que são lâminas, de servidores dedicados ao xCloud. E basicamente cada blade desse servidor é essencialmente um console Xbox físico instalado nos racks dos data centers da Azure. E quando você inicia um jogo no xCloud, uma solicitação é enviada para os data centers mais próximos, que verifica a disponibilidade de um blade de servidor livre. Um blade disponível é alocado exclusivamente para o usuário durante a sessão do jogo, e depois o jogo é processado e renderizado diretamente no blade do servidor, como se estivesse sendo jogado em um console físico. O vídeo do jogo renderizado é então comprimido em tempo real, usando codecs de vídeo como H264, para reduzir a quantidade de dados a serem transmitidos pela internet. E depois o vídeo é comprimido e transmitido via streaming para os dispositivos usuários como smartphones, tablets, PC, etc., através da internet. Os controles dos usuários, comandos de jogo são enviados de volta ao servidor, onde são processados e aplicados ao jogo em tempo real. Eu acho isso muito legal, ver como a tecnologia funciona para o streaming de jogos. Mas o que a Microsoft pode fazer para melhorar a qualidade do xCloud? Aqui eu vou citar algumas soluções baseadas na tecnologia atual e que com certeza pode melhorar bastante a qualidade do xCloud no futuro. Primeiro, implementação do codec H265. Se a Microsoft adotar o H265 como padrão, pode reduzir a largura de banda necessária e melhorar a qualidade de imagem, especialmente em conexões mais lentas. Segundo, aprimoramento da infraestrutura de rede. Investir ainda mais em expansão e otimização da rede Azure, especialmente em regiões com alta demanda, para minimizar o congestionamento e latência. Isso que já está acontecendo, Já está sendo construído um novo servidor em Sumaré, São Paulo, e com certeza vai desafogar um pouco as filas e quem sabe pode melhorar a qualidade também. Um outro ponto aqui que é bem interessante seria aprimoramento de detecção e ajustes de latência. Talvez desenvolver algoritmos mais avançados para detectar e ajustar automaticamente a qualidade do streamer com base nas condições da rede em tempo real. Isso aqui seria bem interessante. Um outro ponto seria a expansão de CDNS. Talvez expandir o uso de Content Delivery Networks, que é o CDNS, para distribuir melhor o tráfego e reduzir a distância entre os servidores e os jogadores. A distância impacta na latência e também impacta na qualidade. E por último, acho que seria o mais importante, migração para GPUs de alto desempenho. Talvez se a Microsoft fosse considerar a adoção de GPUs de alto desempenho como as usadas no GeForce Now. Isso pode oferecer uma qualidade gráfica superior e um desempenho mais estável, proporcionando uma experiência de jogo mais fluida e visivelmente impressionante. E eu acho que se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com o GeForce Now, Boosteroid e Amazon Luna, você pode perceber que todos esses cloud gaming utilizam um bitrate muito mais alto, porque eles são baseados em GPUs. O xCloud, como é limitado a lâminas de Xbox, talvez isso impeça que tenha um aumento de bitrate como os outros cloud gaming. Mas, quem sabe a Microsoft estudando um método diferente para implementar mais bitrate, mesmo utilizando as lâminas de Xbox, a gente possa ter um bitrate maior e, consequentemente, uma qualidade maior também de transmissão. Então esses foram alguns problemas que o xCloud enfrenta, que pode ser melhorado. Apresentei aqui algumas soluções, fiz bastante pesquisas de como funciona. Então não foi um vídeo assim tão fácil de fazer, mas é mais ou menos isso que pode ser feito e realmente o que acontece com o xCloud atualmente. A gente espera que no futuro a Microsoft entenda a necessidade de melhorar essa infraestrutura e apresente melhorias o mais rápido possível para nós, usuários do xCloud. Isso realmente é fundamental. No mais, se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like, também se inscrever no canal, ative o seu sino para não perder nenhuma novidade e deixe nos comentários qual a sua experiência com o xCloud. Galera, até a próxima, valeu e falou!